Olá, alunos, alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Neste pequeno vídeo, iremos abordar uma parte da gramática que estuda a formação e a estrutura das palavras, ok? E é um assunto que nós percebemos na avaliação diagnóstica que os nossos alunos têm muita dificuldade, né? Compreender como se formam as palavras, né? E a morfologia ela vai estudar exatamente isso, o processo de formação das palavras e também as suas classes gramaticais. A que classe gramatical pertence essa palavra que foi formada? É importante prestar atenção nisso, tá certo? Eu posso ter um substantivo que vai se transformar em um verbo, ou posso ter um verbo que ele vai se transformar em um substantivo, né? Dependendo do processo pelo qual ele vai acontecer a derivação, ok? Lembrando também que esse processo ele pode se dar por derivação e também por composição. A diferença é que quando nós temos uma palavra formada por derivação, geralmente ela tem apenas um radical, enquanto no processo de composição existem dois radicais, ok? Então esteja bem atento a esses fatores para você ficar por dentro, né, deste assunto, ok? Vamos lá. Derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, como a própria palavra já sugere, né? Derivação. Então, uma palavra chamada derivada a partir de outra já existente chamada primitiva. A palavra já existente, ela vai sempre se chamar uma palavra primitiva, ok? Veja bem, eu tenho como palavra primitiva aqui de exemplo para vocês, eu tenho mar, tenho terra, são palavras primitivas. Elas não se formaram a partir de nenhuma outra, ok? Então veja bem, em mar, a partir dessa palavra, deste radical, dessa palavra primitiva, né, eu posso ter marítimo, ok? Marinheiro, marujo, maresia, maremoto. Percebe quantas palavras eu pude formar, né, a partir de uma única palavra primitiva? E terra. Eu tenho a palavra primitiva terra, cujo radical é ter, T-E-R, ok? A partir dessa palavra eu posso ter a palavra enterrar, enterro, terremoto, terreno, terreiro, certo? Observe que mar e terra não se formam de nenhuma outra palavra, mas, ao contrário, elas possibilitam a formação de outras por meio dos acréscimos de um sufixo, de um prefixo, que nós já vamos também comentar sobre isso. Logo, mar e terra são palavras primitivas e as demais são derivadas, ok? Tipos de derivação. Eu posso ter a derivação por prefixação ou por sufixação. E vamos especificá-las aqui, cada uma delas, num vídeo muito curto, para que você compreenda exatamente esse processo. Derivação prefixal ou prefixação. Resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva, que tem o seu significado alterado. Vamos ver o exemplo, né? Como a própria palavra já sugere, prefixo, pré, vem antes, certo? Presta bem atenção nisso. Pré vem antes, prefixo, prefixação. Então, eu tenho uma palavra crer, ok? Eu tenho uma palavra crer. Posso colocar aqui um prefixo des, D-E-S, ders, e junto com a palavra crer, eu tenho descrer. Não uma palavra existente dentro do nosso vocabulário de língua portuguesa? Você há de confirmar comigo que sim, que nós temos essa palavra e é do seu conhecimento. Tanto crer quanto descrer. Tá certo?
ler, de leitura, né? Ler. Eu posso ter também com um prefixo, eu posso ter a palavra reler. Releia o texto. Olha lá. Reler. Tá certo? Tem uma palavra também capaz. Capaz. Se eu coloco um prefixo in, eu tenho a palavra incapaz. Compreenderam essa parte até agora? Então, veja que não é difícil. Não é difícil. O importante é eu saber o que é prefixo e o que é sufixo. O prefixo, ele vem sempre formando a palavra com um acréscimo anterior a ela. E o sufixo, ele vai sempre estar depois da palavra, formando uma nova palavra. Ok? Então, processo de derivação por prefixação. Crer, descrer. Ler, reler. Capaz, incapaz. Derivação sufixal ou sufixação. Resulta de acréscimo de sufixo. Vem depois. A palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. Ok? Por exemplo, eu tenho a palavra alfabetização. Alfabetização é um substantivo, mas alfabetizar é um verbo, ok? Que por sua vez também alfabeto é um substantivo, certo? Então veja neste exemplo, o sufixo são, com C cedilha, ão, transforma em substantivo o verbo alfabetizar, tá certo? Este, por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto, pelo acréscimo do sufixo izar. Percebeu? Assim, tínhamos, primeiro, alfabeto, acrescentei o izar, aí eu tenho alfabetizar, e agora, o C cedilha ão, eu tenho alfabetização. Então, veja bem, alfabeto é substantivo, alfabetização também é substantivo, e alfabetizar é um verbo. Compreende? Então, dependendo como a palavra ela é derivada, ela pode ser alterada também a sua classe gramatical, ok? A derivação sufixal, ela pode ser nominal, formando substantivos e adjetivos, por exemplo, papel, papelaria, riso, risonho. Pode ser verbal, formando verbos, por exemplo, atual, atualizar. Eu atualizei, tu atualizaste, ele atualizou, nós atualizamos. Então veja que no processo verbal ela vai formar verbos, tá certo? Então atual, atualizar. E também pelo processo adverbial, formando advérbios de modo. Aí eu tenho como exemplo feliz, tenho felizmente. Então, advérbio agora felizmente, certo? A partir da palavra feliz, a partir do substantivo feliz. Continuando aqui, derivação prefixal e sufixal. Prefixal e sufixal. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Exemplo, eu tenho a palavra inicial leal e feliz. Tenho um prefixo em leal, eu tenho um prefixo des, D-E-S, des, o radical leal e o sufixo dade. Eu vou ter a palavra formada deslealdade. Deslealdade. Feliz. Eu tenho o prefixo in, tenho o radical feliz e tenho o sufixo mente. Então eu obtenho agora a palavra infelizmente. Note que a presença de apenas um desses afixos é suficiente para formar uma nova palavra, né?
pois em nossa língua existem as palavras desleal, lealdade e infeliz e felizmente. Então, observe que apenas um desses afixos aí, né, eu poderia ter uma nova palavra, tá certo? Mas aí eu tenho uma palavra nova com os afixos tanto pre quanto su, tanto prefixos quanto sufixos, ok? Eu espero que este assunto tenha ficado bem claro para vocês. No próximo vídeo que nós iremos gravar também o processo de derivação parasintética ou parassíntese. Não vou continuar nesse vídeo porque pode confundir um pouco até vocês se familiarizarem com isto que foi abordado aqui. Até o próximo.